Mercan fica horrorizada após ouvir uma conversa entre o Aidar e o Atés, onde o Aidar confessa que foi ele sim que mandou aqueles homens raptarem o Atés e que se não fosse pela Mercan se meter, o Atés não estaria mais vivo. Mercan fica horrorizada. Aidar, ao ver que a Mercan ouviu tudo, olha com raiva para o Atés e diz: "Você me paga." Atés diz: "Quem vai me pagar é você, porque é você que me deve." Mercan pede que Atés deixe ela sós com Aidar. Assim que o Atés sai, Mercan, decepcionada, olha para Aidar e diz: "Eu não acredito, pai. Você mandou fazer isso com Atés?" Aidar diz: "Claro que sim. Veja o que ele fez com as nossas vidas. Eu fiz isso por você, pela nossa família." E a Mercan diz: um erro não justifica o outro. Você mandou raptarem ele, machucarem ele, atiraram na gente, poderiam ter me acertado. E o Aidar diz: "Jamais eu permitiria que machucassem você, foi só para te assustar." O alvo era o Atés. Mercan, horrorizada, diz: "Pai, você não era assim quando você se transformou num homem tão cruel. Eu nunca mais vou confiar em você." Mercan se afasta decepcionada, enquanto Aidar jura se vingar do Atés, culpando ele pelos seus próprios erros. Enquanto Mercan está no jardim chorando, triste, Atés olha para ela e se aproxima. Mercan olha para Atés e diz: "Venho jogar na minha cara que estava certo. Venho dizer que o meu pai não presta, é isso, Atés?" "Pode dizer." "Tudo bem, você tem a sua razão." Atés diz: "Não, eu vim porque eu me preocupei com você." Mercan se surpreende. E o Atés diz: "Como você está?" Mercan diz: "Péssima." "Eu estou me sentindo péssima. Eu não sei como eu vou aguentar isso. O meu pai era uma montanha na qual eu me firmava. Eu não sei onde me firmar agora." Atés toca no ombro da Mercan e diz: "Eu sei que você vai conseguir." Mercan fica olhando para Atés. Atés diz: "O que foi?" Mercan diz: "É que eu pensei que você fosse jogar na minha cara que você estava certo sobre o meu pai. Mas e agora o que você vai fazer? Eu sei que você não vai deixar barato o que ele fez." Já Aidar, aflito, vai falar com a Nermin e diz: "A Mercan já sabe de tudo. Ela ouviu uma conversa minha e do Atés. Ela sabe que eu mandei raptar o Atés e ficou revoltada." Nermin diz: "Mas ela é sensível quando se diz respeito a você. Ela vai te perdoar." E o Aidar diz: "O senso de justiça da Mercan é muito grande. Só que ela não pode ficar contra mim." Enquanto no jardim, Mercan desabafa com Atés e diz: "Eu não sei como eu vou suportar isso tudo. Eu não sei como vou juntar os meus cacos. O meu pai era minha segurança. Eu sinto falta da minha infância, de quando meu pai fazia de tudo para me proteger. Ele ficou ao meu lado quando eu estava doente, porque ele mudou tanto. Até se lembra de como o Aidar o maltratava. Ele e como o Aidar batia nele quando ele era pequeno." Enquanto a Mercan está falando para o Atés de como o Aidar cuidava dela quando ela estava doente. Quando ela era pequena, Mercan chora. Atés seca as lágrimas da Mercan e faz carinho no rosto dela. Tenta disfarçar, Atés faz de tudo para esconder o amor que está sentindo pela Mercan. Nisso, a secretária liga para o Atés e diz que ele tem uma reunião importante. Atés desliga o telefone e diz para Mercan que vai ao escritório. Mercan diz: "Não, você nem descansou." Atés diz: "Olha, está me dando ordens." E a Mercan diz: "Sim." Atés diz: "Eu tenho que ir, eu estou bem." Mercan diz: "Então eu vou junto, vou ficar de olho em você. Vamos." E puxa na mão do Atés e vai puxando ele. Atés diz: "O que é isso?" E a Mercan diz: "Eu vou ficar de olho em você, tá bom? Eu vou cuidar de você." E sai puxando Atés, que sorri, enquanto Asli, furiosa, olha pela janela com muita raiva. Asli, com muita raiva ao ver o Atés e a Mercan cada vez mais próximos, diz: "Eu vou me livrar de você, Mercan, e o Atés será meu." Enquanto isso, Cecique, ao ver o Malik voltar para a mansão, corre e o abraça.
Malik se surpreende, diz o que foi. Pensei que tinha jogado fora o colar que eu te dei. Cecique diz, eu jamais farei, isso é muito importante para mim. E abraça forte o Malik. E agradece por ele não ter ido embora, mas assim que o irmão dela se aproxima, Cecique se afasta rapidamente do Malik. Já no escritório, assim que a Mercan, o Atés e o Cemal chegam, todos dizem que estão felizes ao verem o Atés e a Mercan sãos e salvos. Nisso, Nezir se aproxima e diz, fico feliz que você esteja bem, Mercan estava tão preocupado com você. Mercan olha para a Tess fica irritado ao ver o Nezir perto da Mercan. Cemal diz, calma, meu irmão. E a Mercan olha para o Nezir e diz, eu e a Tess fizemos uma ótima dupla. Nos saímos muito bem juntos. Agora eu vou para o meu escritório, não quero mais falar sobre isso. E o Atés segura a Mercan pelo braço, os dois ficam muito próximos, todos ficam se olhando. E o Atés diz, vá para o meu escritório, vamos nos preparar para a reunião juntos, deixando o Nezir furioso e com muitos ciúmes. Na mansão, Nermin dá uma joia para Zera e diz, pela sua lealdade a mim. Entenda isso como um presentinho. Já no escritório, Atés e Mercan estão muito próximos, trabalhando junto. E o Atés fica olhando encantado para Mercan o tempo todo. Mercan fica constrangida nisso. Cemal entra no escritório, Mercan sai. E o Cemal diz, e você? Falou com o Aidar então? Atés diz sim. A Mercan já descobriu que o Aidar foi o culpado. Ainda não sabe do Nezir, mas eu já sei o que fazer. Eu me vingarei do Nezir, é claro. Mas primeiro, vamos separar os dois. Vamos fazer com que o Nezir e o Aidar briguem. Cemal diz ótimo. Dividir para enfraquecê-los. E outro dia, quando eu estava conversando com a Mercan, ela lembrou de um desenho animado que assistimos quando éramos pequenos, mas ela nem imagina que assistiu comigo. Eu pensei em fazer uma surpresa para ela. Fazer um cinema em casa. E o Cemal diz, olha, que romântico, já pensou? Se a mãe e a Asli descobrem, até dispare de bobagem, apenas um agradecimento. A Mercan arriscou a vida para me salvar. Cemal diz, aham, claro, um agradecimento. Já o Nezir e o Aidar começam a brigar. Aidar exige a metade do dinheiro que o Nezir conseguiu com o projeto. E ameaça o Nezir ainda, dizendo que, se o Nezir não der a metade do dinheiro para ele, ele contará para a Mercan que foi o Nezir que planejou o rapto do Atés. Nezir diz tudo bem, mas só dessa vez, e nunca mais me chantageie assim. Já a Mercan está conversando com a Danette, enquanto a Tess passa e fica olhando para a Mercan. Já nos jardins da mansão, a Zera vai levar um chazinho para o irmão da Cecique. Zera está cada vez mais interessada por ele e nem disfarça. Enquanto no escritório, Cemal e a Tess estão conversando sobre a surpresa que o Atés pretende preparar para Mercan. Ainda no escritório, mais tarde, a Tess estará lanchando. A Mercan entra no escritório e diz que está com fome. E vai comer junto com a Tess. O Atés ensina para a Mercan o jeito correto de comer e prepara o lanche da Mercan. E a Mercan diz que não quer com limão e o Atés diz que o certo é comer com limão e dá o dele para ela experimentar e ela dá o dela para ele experimentar. A Tess e Mercan estão cada vez mais próximos. Enquanto a Asli e o Nezir estão frente a frente. A Asli está ameaçando Nezir e diz, se eu souber que foi você que fez aquilo com a Tess, você me paga, Nezir. Você não perde por esperar. E o Nezir também ameaça a Asli, dizendo que contará tudo o que sabe para o Atés. Um ameaça o outro.
Enquanto a Tess e a Mercan chegam em casa, conversando felizes, a Mercan diz que gostou muito do lanche que o Tess preparou para ela. A Tess diz que também gostou do lanche da Mercan. Eles ficam se olhando o tempo todo. Nisso, a Aidar se aproxima e diz que quer falar a sós com a Mercan. Mercan se afasta rapidamente e a Tess e a Aidar ficam frente a frente. A Aidar diz: você me paga, Tess. A Tess diz: do que você está falando? Hein, Aidar? Você está se prejudicando sozinho, eu nem preciso fazer força para te derrubar. Porque a tua própria filha vai fazer isso com as mãos dela. Aidar fica ainda mais furioso, jurando se vingar. Enquanto o irmão da Cecic vai falar com os agiotas e pergunta quem pagou a dívida dele. E ele acaba descobrindo que foi o Malik que pagou a dívida. Enquanto a Nermin vai falar com a Mercan e tenta convencer a Mercan a perdoar o Aidar, justificando os erros do Aidar, dizendo que o Aidar faz tudo pela Mercan, que só quer proteger a Mercan. Mas a Mercan não se deixa enganar pelas palavras da Nermin e diz que só não denuncia o Aidar porque o Atés decidiu não denunciar o Aidar por ter mandado raptá-lo, porque o certo seria o Aidar pagar pelo que fez. Porque o Atés até tomou um tiro por ela. Enquanto a Asli, ao ouvir, corre falar para a mãe dela que o Atés levou um tiro. A mãe da Asli diz: como assim? A Asli diz: a Mercan acabou de falar que o Atés levou um tiro para salvar a vida dela. A culpa é da Mercan. O Atés poderia não estar vivo. E a mãe da Asli sai furiosa para ir atrás da Mercan, enquanto a Cecic dá um presente para o Malik. Dá um cachecol que ela fez com as próprias mãos. E o Malik diz: por que você fez isso? Só porque eu te dei o colar? E a Cecic diz: não, porque eu ainda te amo. Enquanto a Mercan está no quarto, tranquila, a mãe da Asli e a Asli invadem o quarto da Mercan. A mãe da Asli está com uma faca na mão e vai andando em direção à Mercan e diz: a culpa é sua. Tudo de ruim que acontece com a Tess é por sua culpa. E vai para acertar a faca na Mercan, que está encolhida em um canto chorando. A Tess chega bem na hora e salva a vida da Mercan. Segura forte a mão da mãe da Asli e diz: o que você está fazendo? E a mãe da Asli diz: eu vou tirar a fita dela. A culpa é dela, você levou um tiro por ela. E a Asli fica lá olhando. E o Atés diz: não, você não toca na Mercan. Ela salvou a minha vida. Ela é inocente, ela não tem culpa de nada. E além de tudo, ela é a minha esposa. A Asli ouve aquilo com muita raiva, enquanto a Mercan fica olhando para o Atés. Atés tira a faca da mão da mãe da Asli e diz: saia daqui agora. Assim que elas saem do quarto, a Mercan fica chorando em um canto. Atés diz: você está bem? Mercan está tão nervosa que nem consegue falar. Atés diz: fique aqui que eu já volto. A Tess vai até o quarto da Asli, enfrenta a Asli e a mãe da Asli diz: o que vocês querem? Estão proibidas de tocarem na Mercan. E a mãe da Asli diz: ela já te enfeitiçou, é isso? Não esqueceu que ela é filha do Aidar? E o Atés diz: ela é filha do Aidar, mas é inocente. E ela não tem mais o sobrenome do Aidar. Agora ela é uma Canaã, ela tem o meu sobrenome. E vocês estão proibidas de machucarem ela. Quem machucar a Mercan terá que se ver comigo. Asli fica furiosa ao ver a Tess ali, brigando com elas para defender a Mercan. A Tess vai até o quarto, Mercan está chorando. A Tess diz: não fique assim, eu prometo que ninguém mais vai te machucar. Eu não vou permitir que elas te machuquem, confie em mim. A Tess vai para sair do quarto e a Mercan vê que está sangrando o ferimento do Atés e diz: deixa fazer um curativo. Mercan vai tirar a camisa do Atés para fazer o curativo e vai fazer o curativo tremendo. Atés diz: você está tremendo? Não tenha medo. Enquanto eu estiver ao seu lado, ninguém te fará mal. Ninguém tocará em você, eu prometo. Nisso, a Mercan vê assim que a camisa do Atés sai um pouquinho mais as cicatrizes nas costas do Atés. Mercan fica horrorizado olhando aquelas cicatrizes que o Atés tem nas costas, sem imaginar que quem fez, aquilo com ele foi o Aidar.